alegria imensa estar aqui, né, nesse tempo. São 60 anos, isso não é para qualquer mulher, não, né? Graças a Deus pela vida dessa MCM aqui, da Igreja Batista Central. Louvado seja o Senhor pela disposição de vocês, mulheres, que com certeza já enfrentaram muita história, muitos desafios, muitas alegrias, vai? Mas chegam aqui comemorando conosco. Eu agradeço a vocês pela confiança e pelo privilégio de estar aqui participando dessa festa com vocês. Meu esposo veio comigo. Quando eu comecei a passar os horários ali de ônibus para ele, ele falou, não, eu vou organizar a agenda e vou com você. Então, ele está aqui como meu companheiro de sempre, né, meu motorista e ainda equipe técnica, né, porque meu filho, ele cuida, ele zela dessa parte, e ele falou, pai, você vai fazer assim, 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 então tá ali dando suporte técnico também. Depois vocês vão ver isso aí pelo YouTube, eu vou compartilhar com a Leide, ela compartilha com vocês, tá bom? Nós temos, assim, trabalhado para zelar mesmo da proclamação da palavra de Deus de uma maneira mais fiel possível. E nós temos muitas coisas na rede social por aí que a gente sabe que é muito perigosa. Então, nós estamos nos empenhando a colocar realmente aquilo que nós entendemos que é palavra de Deus na íntegra. E vocês fazem parte disso nessa noite. Agradeço também a querida Leide, né, que tem trabalhado assim, muito de perto conosco na União Feminina. E eu trago um abraço da União Feminina do Estado de São Paulo para todas vocês. Tá? Recebam os parabéns da nossa organização, da nossa União Feminina Missionária Batista do Estado de São Paulo. Nós temos a alegria de ver cada MCM completando mais um ano de vida, porque nós sabemos que nós estamos a caminho, nós estamos avançando no propósito que temos. Já vou falar um pouquinho sobre essa questão da visão e missão da nossa União Feminina do Estado, mas eu recebi o desafio de presidir a nossa União Feminina depois de uns 12 ou 13 anos como coordenadora da MCM no nosso estado, conhecendo várias realidades das mulheres batistas. Agora recebi a missão das nossas mulheres de presidir essa organização que tem como único objetivo fortalecer o nosso trabalho feminino para que a expansão do reino de Deus seja feita com a maior qualidade. E eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre o que temos feito, muito mais do que temos a fazer dentro da palavra de Deus. E eu fiquei muito feliz de receber a temática escolhida por vocês aqui. Quando a Leide me passou, eu fiquei assim, muito surpresa e grata ao Senhor, porque é um tema que nós estamos trabalhando para a nossa igreja. Nós tivemos nosso retiro de carnaval agora, né, essa semana, e trabalhamos muito a unidade. E foi muito presente de Deus mesmo para mim, para receber esse tema e poder explorar um pouquinho mais, porque realmente é muito rico. E quando eu falo de União Feminina Missionária, nós estamos falando de uma instituição comprometida com a formação cristã missionária para a expansão do reino de Deus. Então, quando nós falamos de MCM, que a MCM está completando 60 anos, nós estamos falando de uma organização que está abraçada num compromisso de educar para a expansão do reino de Deus. E quem nós vamos educar? Isso entra na nossa missão. Nós queremos viabilizar cada vez mais essa educação cristã, amparada pelos princípios bíblicos, com esse foco missionário. Vamos trabalhar com mulheres maduras, mulheres jovens, com adolescentes, com meninas, com crianças. Nós vamos trabalhar para que esse grupo realmente esteja preparado para ser testemunho de Cristo dentro do seu lar, na sua igreja local, na sua vizinhança, na sua comunidade e sociedade em geral. Isso é trabalhar para que se promova a unidade na Igreja de Cristo. Nós queremos trabalhar com todos os grupos, com todo esse público, em todas as idades, com todas as diferenças aí de interesses, para que todos tenham um único propósito, que é o avanço da igreja nesse projeto do reino de Deus. Então, nós queremos trabalhar assim. E como meta, a União Feminina, ela quer alcançar a mulher como ser integral. E quando nós falamos de ser integral, nós estamos falando dessa mulher que ela olha para a palavra de Deus
e ela traz para dentro de si o desafio de praticar a palavra de Deus. E aí trazemos para a mulher o desafio dela viver a palavra de Deus, viver a vida cristã como seu próprio estilo de vida, como o seu parâmetro, como a sua regra. O meu propósito é viver realmente sobre o senhorio de Cristo, é viver realmente com esse governo do Senhor sobre mim. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para esse tema, nós vamos ver que isso só é possível, esse trabalhar da educação feminina, trabalhar da educação na igreja local, com o homem também servindo, praticando a palavra de Deus, só é possível mesmo pela palavra, pela prática da palavra. E quando nós falamos de unidade, nós vamos observar que a unidade na igreja também, ela não existe se ela não passar por esse crivo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite reunidos, conversando um pouquinho sobre isso, e eu dou essa introduzida aqui para entender por que nós temos essa organização. Porque essa organização existe há 60 anos. Essa organização, ela não está aqui simplesmente porque aconteceu das mulheres se reunirem um dia e resolverem fazer um grupinho de mulheres e orar, de repente ler a Bíblia juntos. Não, essa organização ela existe com um propósito imenso. E é um propósito que é divino. Ele começou na Bíblia, começou na palavra de Deus, começa em Cristo. Então, quando nós comemoramos ou pensamos em mulher cristã em missão, nós precisamos entender de fato que essa nomenclatura não foi apenas colocada para designar um grupo. Ela tem um propósito. Você é mulher, você é cristã e você tem uma missão. E neste momento, a nossa missão aqui, a nossa conversa aqui, vai ser sobre a unidade. Mulher que vive a unidade e a diversidade no corpo de Cristo. Gente, isso é lindo e extremamente sério. Primeiro porque diversidade é uma palavra que ganhou muito destaque nos últimos anos, não é? Quando nós falamos de diversidade, nós vamos lembrar logo de quê? Diferenças culturais, diferenças religiosas, diferenças humanas, não é isso? A sociologia, ela vai nos colocar a diferença cultural, que ela vai se referir à inclusão das diferentes perspectivas culturais de uma sociedade, de uma organização. E quando nós falamos nesse contexto da diversidade cultural, nós estamos falando sobre os costumes, as comidas, as vestimentas, a religião, as influências religiosas. A sociedade vê diversidade dessa forma. Mas até curso, viu? Fui dando uma pesquisada aí, vi que são oferecidos cursos para se ensinar, vou colocar aqui a minha visão sobre isso, doutrinar sobre o que é essa diversidade. E aí nós vamos ver muito em foco, quando nós olhamos para esses cursos, inclusive a questão da diversidade aí sexual, as ideologias todas que nós já conhecemos muito bem que são ditas por aí. Isso é o que a sociedade pensa. Isso é o que a sociedade compreende como diversidade. Mas e nós, cristãos? Nós, crentes em Cristo, nós, Igreja de Cristo, nós, mulheres cristãs em missão, como nós entendemos a diversidade? Para que serve a diversidade? O que é ela? Quando nós olhamos para a diversidade, nós precisamos lembrar que ela tem um princípio bíblico. Muito antes da sociedade falar sobre a diversidade agora nos últimos tempos, nos últimos anos, o apóstolo Paulo já falava sobre isso. Nós vamos ver as cartas apostólicas, as cartas pastorais falando muito sobre isso. E o apóstolo Paulo, ele se empenhou muito, ele focou muito em trabalhar essa questão. Porque esse assunto, gente, é velho. Diversidade é um assunto muito antigo. E já aconteciam vários problemas. Mas, quando ele traz esse assunto para dentro da igreja, ele quer olhar para a igreja e falar para essa igreja que ela tem uma missão e que, apesar das diferenças, a igreja precisa focar num único propósito. E, na verdade, são essas diferenças que vão potencializar a ação dessa igreja no mundo no qual ela está inserida. Ou seja, as nossas diversidades vão promover essa unidade. Olha que lindo! Na visão bíblica, nós vamos ter uma unidade que começa em Cristo e precisa
chegar em Cristo, finalizar em Cristo. Aí lá em Coríntios ainda, antes de entrarmos aqui em Romanos, o apóstolo Paulo falou com a igreja de Corinto, porque era uma igreja muito complicada, era desafiador o contexto que ela vivia, eles tinham várias diferenças ali, várias influências, mas o apóstolo Paulo vira para aqueles irmãos, lá no capítulo 12, versículo 13, ele diz assim, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, um único Espírito. Não importa a nacionalidade, não importa a sua cultura, não importa de onde você veio a sua história. O importante é que você hoje faz parte de um único corpo, um só batismo, um só Espírito. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E o texto que foi proposto para nós pensarmos aqui, já lemos muito bem o texto de Romanos capítulo 12, e eu vou destacar nesse primeiro momento versos 4 e 5, diz o seguinte, assim como cada um de nós tem um só corpo, com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui para os romanos, ele tinha uma intenção. A intenção do apóstolo Paulo é mostrar algumas questões doutrinárias. Paulo era um cidadão romano, não tinha conhecido de perto a igreja de Roma ainda, porque a igreja de Roma possivelmente ela se origina de alguns cristãos que passaram ali em Jerusalém pelo período do Pentecostes. Esses crentes, esses homens, né, judeus ou não judeus romanos, eles se convertem e eles vão para Roma, e em Roma eles se organizam como igreja. Só que fica uma igreja um pouco desconectada dos apóstolos, daquele foco missionário que eles tinham, e o apóstolo Paulo está muito interessado em conhecer de perto essa igreja, da qual ele já vinha ouvindo falar tanto do posicionamento daqueles irmãos, porque eram fiéis. Só que esses irmãos, eles estavam precisando de algumas orientações, e o apóstolo Paulo quer orientar essa igreja, porque ele quer fazer com que a igreja de Roma perceba que ela também está inserida no reino, que ela também tem uma missão. Então o apóstolo Paulo, ele quer mexer aqui no coração desses irmãos, e Paulo vai explicar que os cristãos, eles precisavam ter um viver íntegro, completo e em Cristo. E isso fazia parte do exercício dos seus dons, que aquela igreja também tinha dons, tinha habilidades, tinham características que, juntando tudo, poderia ser um grande potencial. E quando nós olhamos para isso, o apóstolo Paulo vai mostrar que a liberdade até que aquela igreja tinha de adorar, aquela liberdade que eles tinham naquele momento em Roma, deveria conduzir à prática do amor. Deveria conduzi-los a viver essa unidade, viver a prática do amor tanto com os de dentro quanto com os de fora. E ele fala isso justamente porque ele quer que a igreja comece a compreender que ela pode ir um pouquinho além das suas portas, além das suas paredes. Tem um povo lá fora. O apóstolo Paulo está falando isso porque ele tinha uma intenção. O apóstolo Paulo, ele está migrando, ele está olhando para a região da Espanha e ele quer que o evangelho chegue até lá. E ele quer que a igreja de Roma faça parte disso. E quando nós lemos esse contexto de Romanos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo quer mexer com a igreja, de forma que a igreja, ela reassuma, se reencontre no seu compromisso com Cristo com relação aos outros no corpo de Cristo. Muitas vezes nós estamos vivendo como MCM, como Mulher Cristã em Missão, temos o nosso grupo, temos a nossa igreja, temos nossas identificações dentro da igreja, mas nem sempre nós estamos vivendo o compromisso com a igreja de Cristo. E eu sempre gosto de alertar muito, principalmente os meus filhos, porque é muito comum, né, o jovem, o adolescente, se envolver com a amizade, quando dá liga, é muito gostoso. Mulher também, né? Quando dá liga, como é bom, não é?
Mas nós corremos o risco de ligar demais e esquecer do propósito. E o apóstolo Paulo está falando, vocês estão indo muito bem, só que vocês precisam se lembrar que tem mais. Vocês precisam estar ligados de fato nesse compromisso com Cristo. E nesse propósito, vocês precisam considerar-se uns aos outros um pouco mais profundamente, não apenas como aquele que frequenta a igreja com você. Então você precisa prestar atenção nisso. E quando nós olhamos para as cartas pastorais, todas elas têm esse objetivo de ensinar como viver, como ser igreja. E aí, nós vamos pensando aqui em algumas realidades sobre essa questão da unidade. E, primeiro, unidade, ela só é possível em Cristo. É a primeira coisa que eu quero que você pense comigo. Unidade só é possível em Cristo. E aí, no versículo 5, eu chamo a sua atenção mais uma vez para o versículo 5, lá no meinho dele, Paulo vai dizer, em Cristo. Ele enfatiza bem isso para a igreja. Em Cristo. Por que em Cristo? Quando nós pensamos em unidade, unidade é o quê? É o estado de ser único, não é? É a qualidade de ser um, a qualidade daquele que não pode ser dividido. Quando eu fui buscar esse sentido da palavra aqui, fazendo uma pesquisa aí rápida, nós vamos ver que essa qualidade de não poder ser dividido se refere a um país, uma nação, é um povo que não pode ser dividido. E como isso tem a ver com o nosso contexto, né? Eu lembro de 1 Pedro, no capítulo 2, você lembra o que está escrito lá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia nem recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, a igreja de Cristo é povo de Deus. Enquanto somos povo de Deus, nós não podemos nos separar. O corpo de Cristo, o povo de Deus, vive a unidade. Nós somos um povo que não se pode dividir. O apóstolo Paulo, lá aos Efésios, ainda vai falar, há um só corpo, um só espírito, como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O apóstolo Paulo vai falando isso a todas as igrejas a qual ele tem contato, ele reforça essa característica de que em Cristo, em um só Espírito, um só batismo, é possível viver essa unidade. Então, quando nós falamos de unidade, nós não estamos falando das mulheres que vivem unidas. Nós estamos falando de mulheres, de uma igreja que vive a unidade em Cristo, que é ligada pelo Espírito de Deus. Isso faz toda a diferença. Enquanto povo de Deus, nós somos chamados a viver essa unidade. E aí, voltando para o nosso texto central, de Romanos 12, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas que o apóstolo Paulo fala. No primeiro versículo, um texto extremamente conhecido por muitos cristãos. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, quando nós pensamos que vamos cultuar ao nosso Deus com razão, entendendo o que nós estamos fazendo, o apóstolo Paulo está falando que nós precisamos nos oferecer em sacrifício vivo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso aqui? Ele está nos remetendo, primeiramente, ao contexto de sacrifício do Antigo Testamento, onde era oferecido animal, aquele animal era quebrado, era despedaçado, era cortado e oferecido em sacrifício. Mas o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, vocês hoje não estão mais nessa condição de serem partidos e queimados para que essa oferta suba. Hoje, o sacrifício de vocês é uma entrega total em obediência. Hoje, como povo de Deus, que vive essa unidade com Deus, vocês precisam se entregar plenamente em obediência. Aí o apóstolo Paulo está nos remetendo aqui ao maior sacrifício que é Jesus. Por isso que a unidade, ela só é possível em Cristo. Por mais que nós nos esforcemos a fazer uma boa campanha de unidade na igreja, não vai funcionar se a igreja não estiver ligada em Cristo. Se nós não nos oferecermos completamente. Paulo está falando de sacrifício.
Ele está falando, gente, acorda. Se vocês querem viver essa unidade, está na hora de sacrificar um pouquinho a sua vontade. Está na hora de sacrificar um pouquinho aquilo que você pensa ser tão correto, o teu posicionamento. Está na hora de entregar-se. Está na hora de consagrar-se ao Senhor. E aí no verso 2 ele continua. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós gostamos de sentir e ter certeza da boa e da agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é uma delícia. E quando nós vivemos isso na unidade, melhor ainda. Mas o apóstolo está falando que isso aqui só é possível pela transformação da mente. Nossa mente precisa ser renovada. Eu estava conversando com as mulheres da igreja ontem, né? Lá no Marapé. E eu estava falando para elas que eu estou passando por um momento de atenção. Eu comecei, umas 2 semanas atrás, perceber que eu estou trocando as letras e números de lugar. Eu falei, opa, a mente está precisando de cuidado. Então, significa que eu preciso dar uma pausa, eu preciso descansar, relaxar, né? Porque é nova. Há algum tempo atrás, eu sempre me entrego nesse Senhor, tem jeito, faz parte. Eu fui ao médico, eu estava com muitas dificuldades de mobilidade, e o médico me falou assim, menina, o que você fez com essa coluna? Ela está 15 anos mais velha que você. Porque a gente abusa, né? A gente abusa mesmo do esforço, e agora eu estou com medo da mente também estar pelo mesmo caminho. Mas o fato é que a nossa mente, ela envelhece. A nossa mente envelhece, ela cansa e a gente precisa dar um descanso. Mas o apóstolo Paulo está falando sobre um renovar mais profundo aqui. O apóstolo Paulo está falando, vocês precisam renovar, transformar-se. Olha só, transforme a mente de vocês para que vocês sejam capazes de experimentar essa vontade de Deus. Para experimentar todo o projeto que Deus tem para a Igreja Batista Central, para a sua igreja, você que veio aqui participar desse momento, compartilhar desse banquete que o Senhor tem reservado para nós hoje, para que você, de fato, alcance os objetivos que o Senhor tem colocado no seu coração, você precisa transformar os seus pensamentos. Quando nós não renovamos as nossas mentes ficam cauterizadas por pensamentos velhos, pensamentos antigos, ideias ultrapassadas em relação ao reino de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós cremos. Nós acreditamos em muitas coisas nas quais somos doutrinados e acreditamos que são verdades bíblicas, que sejam verdades bíblicas, e na verdade elas não são. E é por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, voltem para a palavra, voltem-se para Cristo e vão aprender do Senhor como renovar a mente de vocês. Vocês precisam se aplicar no conhecimento, vocês precisam continuar se nutrindo para que essa unidade seja possível. É só em Cristo que vocês vão conseguir viver essa unidade. E no verso 3 ele fala o seguinte, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Irmãos, isso aqui me chama muito atenção e é muito sério. Porque se nós pensamos sobre nós mesmos, se o que nós pensamos sobre nós mesmos exceder o senhorio de Cristo, se o que eu penso sobre mim mesma exceder o senhorio de Cristo na minha vida, então eu não vivo a unidade nem com a minha igreja, e muito menos com Deus. Eu não estou vivendo a unidade com Deus. Porque se eu tenho, o que o apóstolo Paulo está falando, um conceito muito elevado sobre mim mesmo, quantas vezes a igreja sofre porque existe aquela criatura que insiste em se autoconceituar-se melhor do que o irmão. E a orientação bíblica é o quê? Não se considere superior ao outro. Como isso estraga a unidade na igreja? Como isso estraga a unidade na sua casa, na sua família? Quantos casamentos estão se fragmentando, estão acabando porque mulheres cristãs não conseguem conviver como submissas aos seus maridos?
não consegue sujeitar-se, não consegue entender, não vê a compreensão do que é isso. Simplesmente fala, isso está ultrapassado. Não está. Isso é verdade bíblica. E nós podemos viver em igualdade para as casadas, tá? Agora, e você que vai casar, presta atenção nisso. Nós podemos viver em unidade com os nossos maridos, companheira, sonhar junto, estar submisso um no sonho do outro, sem ser ferida. Sem ser ferida e sem ferir. Ser companheiro. Isso começa dentro de casa. E aí chega aqui na Igreja de Cristo, onde cresce e abençoa a vida de tantos. O fato é que muitos erraram porque não renovaram suas mentes, não compreenderam de fato o que a palavra estava dizendo sobre isso. E aí subjugaram-se, o que é diferente. E aí o apóstolo Paulo, ele vai falar ainda de uma coisinha aqui muito importante, que nos ajuda, sobre ter um conceito equilibrado. Um conceito equilibrado na medida da fé. Como é que nós vamos nos identificar? Como é que nós vamos nos medir, conceituar-nos a nós mesmos? É na medida da fé. É na medida da fé. Qual o nível de relacionamento que eu tenho com Cristo? Qual o nível de prática da palavra que eu tenho? Isso é o que vai basilar a nossa unidade. E aí, os versículos 4 e 5, mais uma vez, assim, cada um de nós tem assim como cada um de nós tem um só corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um só corpo. Paulo está aqui trabalhando, finalmente, um conceito claro de unidade nesse exemplo do corpo. O apóstolo Paulo, nesse trechinho aqui, ele está dizendo assim, um corpo é governado por uma cabeça. Não é isso? Tá certo que o apóstolo Paulo disse? É governado por uma cabeça. Se esse cérebro que nos orienta, que vai dirigir todos os membros do corpo, se ele não tiver autoridade sobre esses membros, vai funcionar bem esse corpo? Não vai, nós sabemos muito bem que não. E o apóstolo Paulo está falando para os cristãos aqui, é básico isso. Se vocês não estiverem sendo dirigidos por Cristo, pelos princípios dele, pela palavra dele, não vai ter unidade. O corpo não vai funcionar bem. E aí, aqui, que Paulo chega nessa ideia da unidade, ilustrando com essa figura do corpo, para que fique tão claro para nós. E aí nós pensamos aqui, nunca poderemos promover a unidade por nós mesmos. Não promovemos a unidade por nós mesmos, mas a unidade só é possível em Cristo Jesus. Agora, Paulo vai falar vai entrar no outro ponto. Ele fala que a unidade também ela é multiforme e serviçal. A unidade, ela não opera apenas para uma pessoa individual. Ela tem múltiplas formas, ela é diversa e ela é serviçal. No verso 5 ele diz assim, em Cristo nós que somos muitos. Ele já dá aqui essa visão de amplitude, muitos, nós temos muita coisa, temos diversidade. Em Cristo, nós somos uma completude. O que isso quer dizer? Que nós somos completos, nós somos bem acabados, nós somos realmente aperfeiçoados em Cristo. E aí, aperfeiçoados para quê? É aqui que nós vamos ver a nossa diversidade, que a diversidade aqui, ela se expressa claramente no potencial de cada um. Deus deu um potencial para cada um de nós. Todos nós temos uma função. E aquilo que ele colocou em você não é para ser desprezado. Talvez você pense aí e fale assim, não, eu não vou me envolver muita coisa com as mulheres da minha igreja ou na minha igreja, porque isso que eu sei fazer nem cabe lá no exercício do corpo de Cristo. Esquece essa teoria aí, porque se o Senhor colocou na tua vida, porque você foi escolhido para um ministério muito específico aqui na igreja. E você pode atuar e você pode fazer muito mais do que você imagina, se você estiver em Cristo. Então, quando nós entendemos isso, que todos os nossos potenciais estão convergidos em Cristo para multiplicar salvação na vida do outro, a igreja vai estar vivendo o melhor tempo da sua unidade. Como a igreja é abençoada. Aí vamos olhar Efésios 4, 7, o apóstolo Paulo fala assim, e cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. O apóstolo Paulo está falando lá para a igreja de Éfeso, ele falou o seguinte, todos vocês receberam da graça. Todos vocês estão prontos para viver essa unidade.
Essa diversidade que o Senhor colocou em nós é para abençoar todos, foi repartido por todos para um só propósito, para que a igreja avance, para que a igreja manifeste a graça salvadora. Aí no versículo 6, nós vamos passar bem rapidamente aqui, ele diz o seguinte: temos diferentes dons. O apóstolo Paulo está falando, nós temos diferentes dons. Então não queira que o outro pense igual a você, faça igual a você, porque é diferente. É diferente. A unidade, ela se completa nessa diferença. E o apóstolo Paulo fala, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Os dons de cada membro individualmente contribuem para a totalidade do corpo de Cristo. Nós só podemos viver a unidade quando nós tivermos essa multiplicidade de dons, essa diversidade de dons unidas no emprego do serviço cristão na igreja. Dom não é para ser guardado. Dom não é para ser colocado para um momento oportuno. Esse dom vai morrer. Porque Deus não dá dom para guardar. Deus coloca capacidades em nós, nos qualifica com dons do Espírito Santo para servir na sua igreja. Um dom sem emprego no reino, ele é morto. Você só vive a unidade do corpo quando você está disposto a servir. E serviço é algo muito importante na igreja. Então, assim, não pense que você vai viver a unidade da igreja se você não tem tempo para servir. Isso é sério, né? Você só vai viver essa unidade da igreja se você está disposto, se você tem tempo, se organizou para algum serviço. Quando o nosso propósito é dar crédito a Deus por seu amor, poder e perfeição, em tudo que fazemos, podemos nos servir como é devido. Esse negócio de serviço começa com propósito. Quando você tem o propósito de dar crédito, em primeiro lugar a Deus, você vai conseguir servir. Você vai arrumar tempo para servir. O serviço a Ele une todos os crentes e capacita para mostrar o seu amor e a sua sensibilidade, seu cuidado aos outros. Ninguém pode, por si só, expressar ou ser completo em Cristo. Então, essa história que rola por aí também, que é muito comum hoje, de que eu tenho a minha vida com Deus. Eu vou assistir o culto online e eu estou vivendo minha vida com Deus muito bem. Aí de quem dizer o contrário. Cuidado. Cuidado com isso. Porque não existe unidade para quem vive por si só. A unidade, ela se completa nesse serviço, nessa completude, nessa multiplicidade de um com o outro. Necessita-se do corpo de Cristo em pleno ajuste para que seja expressado realmente o propósito do Senhor, para que o Senhor seja proclamado, para que o Evangelho chegue a todos, edificando ativa e vigorosamente a outros crentes e cristãos que podem ser uma sinfonia gostosa no reino de Deus. No comentário de Viver, eu trouxe uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu sobre a igreja de Corinto. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês também, porque me chamou bastante atenção. Eu acredito que enriquece aqui a nossa palavra. Ele diz assim: na igreja de Corinto estava acontecendo um problema. Em lugar de edificar e unificar a igreja em Corinto, os dons espirituais estavam dividindo. Olha que interessante isso. Os dons espirituais estavam dividindo. Estavam se convertendo em símbolos de poder espiritual, originando rivalidades, porque alguns pensavam que eram mais espirituais do que outros, devido aos seus dons. Esta era uma forma equivocada de usar os dons espirituais, porque o seu propósito sempre é ajudar para que a igreja melhore e não a divida. Podemos ser divisores se insistirmos em usar os nossos dons da nossa maneira, sem ser sensíveis à necessidade dos outros. Nunca devemos usá-los para manipular a outros ou servir a nossos próprios interesses. Irmãos, isso é forte demais. Quantas vezes nós insistimos em acreditar
que um projeto que nós achamos que vai dar certo para a igreja tem que ser do nosso jeito. E não é do nosso jeito, nunca foi do nosso jeito. É do jeito de Deus. E só vai conseguir perceber o jeito de Deus aquele que permanece em Deus. Se Deus te deu um dom, apenas o una ao outro na prática do serviço em amor. Uma outra característica que o apóstolo Paulo vai nos deixar evidente é que a unidade, ela se realiza em amor. Eu acho que aqui está a essência da unidade. E nós, mulheres, sabemos muito bem, os homens também. Os homens estão vivendo esse tempo agora. Que quem se ama se cuida. Não é? Nós temos várias campanhas aí de combate ao câncer, né, da mama, enfim, sobre o cuidado, o autocuidado. Quem se ama se cuida. Aí eu pergunto, se nós sabemos nos cuidar também, já nos aprendemos a nos cuidar também, cuidar também do nosso corpo, por que nós não cuidamos bem do corpo de Cristo, se nós também o amamos, ou deveríamos amá-lo? Por que nós não cuidamos? E aí o apóstolo Paulo vai falar no verso 5, que nós formamos um corpo. Nós formamos um corpo, nós estamos ligados. Nós vivemos uma unidade, porque nós formamos um só corpo, um só espírito. Não se realiza a unidade com relacionamento, conexão com outros corpos. Um outro problema que tem acontecido na nossa sociedade, na nossa atualidade, é que eu vou na igreja que eu quero me sentir bem hoje. Hoje eu não estou afim de estar ligado ao meu corpo, eu vou para o outro corpo, porque o outro corpo se mexe melhor. Não tem acontecido isso? Vocês já perceberam isso? Ou só eu percebo isso? Muitas pessoas estão tentando se conectar com outros corpos, porque ela não consegue viver a unidade, ela não consegue sentir amor, ela não consegue se conectar no corpo no qual Deus a colocou. E isso é muito prejudicial para o avanço da obra do Senhor, do reino do Senhor. E é por isso que o temático está falando do corpo de Cristo, porque nós temos um mesmo objetivo. Não podemos agir exigir uma igreja unida quando nós estamos mais inclinados a buscar outros grupos ou outros interesses. Porque muitas vezes nós estamos ligados a outros interesses. Ainda que as diferenças ou os posicionamentos dos outros não te agrade muito, você precisa compreender que Cristo te chamou para esse corpo. Irmãos, nós olhamos tanto para diferenças, olhamos tanto para aquilo que nos separa, quando Cristo está nos chamando o tempo todo para aquilo que nos une. Eu gosto muito dessa imagem aqui, né? A imagem da cruz. A imagem da cruz, ela é um símbolo que nos une. Ela é um símbolo que nos remete a um propósito. É para Cristo. A cruz, ela tem um símbolo muito forte, que é entrega total. Por amor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho. Interessante que Jesus, na cruz, Ele poderia ter falado, Senhor, chega. Eu já passei por muita coisa. Já preguei o evangelho, já preguei o teu amor, já curei, já dei a direção para todo mundo. Mas me sacrificar na cruz, Senhor, olha um pouquinho para o meu interesse. Ele não poderia ter feito isso? Ele já tinha se doado tanto, mas Jesus, ele fez o quê? Precisa ser cumprido o propósito do Pai. Por amor, ele se entregou. Por amor, ele se entregou. Jesus, naquele momento da cruz, ele não olha para o interesse humano dele. Ele não olha para a necessidade humana dele, de não sentir dor. Quem que gosta de sentir dor? Nós não gostamos de sentir dor, porque não é normal isso. É cruel isso. Jesus também não gostava, mas ele não buscou o seu interesse. Ele humilhou-se a si mesmo e ele se entregou para a morte e morte de cruz. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele vai falar assim no verso 1. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Ele fala, como prisioneiro. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, não é segundo a minha vontade. Eu estou preso na vontade do Senhor. Eu estou preso naquilo que Deus quer para a minha vida.
Eu estou preso naquilo que o Senhor dedicou para mim. Paulo aqui ele está fazendo a mesma ênfase lá do versículo 1 de Romanos. Entregue-se em sacrifício vivo. Paulo está retomando isso daqui, essa mesma ideia. Ele se coloca como prisioneiro, totalmente entregue, rendido, sacrificado. Paulo está dizendo assim, eu estou totalmente consagrado ao Senhor. E aí eu pergunto para você, até onde vai a sua disposição de se consagrar totalmente ao Senhor para que essa unidade seja realmente completa no corpo de Cristo? Para que você viva na sua MCN de uma maneira completa. Mulher que vive a unidade. Aí o apóstolo Paulo, ele vai deixar alguns conselhos. Ele vai dizer o seguinte, sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todo esforço não é eu vou fazer a minha parte. Paulo está falando, faça todo esforço. Faça todo esforço. Faça todo esforço. Nós estamos desistindo de lutar pela nossa igreja. Nós estamos desistindo de lutar pelo Evangelho. Nós vamos lá, fazemos a nossa parte e voltamos para trás. Porque o outro tem que fazer a parte dele também. Nós estamos mais ligados no outro do que no amor de Deus em Cristo que nós precisamos proclamar. O apóstolo Paulo está falando, olha, faça o seu esforço, faça todo esforço. Todo esforço, vai mais além. Coloca a mão na carga do outro, levanta e ajuda ele na caminhada. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E muitas vezes nós não chegamos mais longe porque nós não temos a disposição de meter a mão na carga do outro e ajudá-lo. E quando me refiro à carga do outro, eu acredito que a intenção do apóstolo Paulo aqui também era falar assim, se o outro é problemático, se ele é falador, se ele é chato, mete a mão nessa carga e ajuda ele. Se o outro tem te cansado, você pensa que não cansa também? Como nós cansamos uns aos outros. E o apóstolo Paulo está falando assim, para de fazer a sua parte. Faça todo esforço. E aqui em Romanos ele continua os conselhos. No verso 9 ele fala assim, o amor de vocês deve ser sincero. Chega desse negócio de entrar na igreja e dar um sorrisinho, oi irmão, não, para. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Ame sinceramente. Ame profundamente. Ame verdadeiramente. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se você quer experimentar a unidade, essa coisa gostosa de viver unido, eu vou falar uma coisa, irmãos. Quando uma igreja é unida, Deus começa a fazer transformações fantásticas. Deus começa a multiplicar vidas dentro da igreja. Deus começa a operar milagres dentro dessa igreja, porque Deus só opera na unidade. Ele opera num corpo vivo. Num corpo vivo. E por isso que ele fala, o amor de vocês deve ser sincero. Odeie o que é mal. Odeie o que é mal. E apegue-se ao que é bom. O apóstolo Paulo está falando assim, vocês estão muito apegados, se apegam demais no que é ruim. Não é verdade que é uma tendência humana da gente sempre destacar a pintinha preta no tecido branco. A gente se apega nos erros dos outros. A gente se apega no que é ruim. E o que o Senhor está falando para nós essa noite, olha, está na hora de vocês começarem a se apegar no que é bom. Tem muita gente aí fora precisando reconhecer, entender, compreender o amor e a graça do Senhor Jesus. Mas isso só será possível se nós começarmos a nos apegar no que é bom. Isso começa, mais uma vez, dentro de casa. Nós temos um hábito de poucos elogios e muita reclamação. Porque isso não está certo, eu pedi para ela colocar um negócio aqui na mesa, você viu? Você viu o que a irmã fez? Irmãos, eu já vi briga de MCM, coisa feia. Vocês que não são MCM, homens, tampam os ouvidos. Mas eu já vi cada briga feia dentro de MCM, por causa de florzinha no meio da mesa. Briga, que lanchinho que vai ser servido. Foi para isso que o Senhor nos chamou? Não foi para isso, isso é um detalhe, isso é um carinho que a gente coloca. E por mais que você não goste da flor lilás, às vezes você precisa ceder um pouquinho. Foque no que é bom, elogie.
Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nós precisamos estar mais dispostos a sentir o que o outro sente. Nós não estamos dispostos a parar para ouvir e muito menos sentir. Você já tocou o outro e sentiu? Voltando a essa questão do autoexame, do autocuidado, como nós identificamos um possível tumor no corpo? Não é pelo toque? Né? Nós vamos identificando, pelo menos somos orientados a fazer essa busca. Nem sempre é descoberto dessa forma, mas quantas pessoas já se livraram de grandes problemas por esse toque? E será que no corpo de Cristo é tão diferente assim? Nós precisamos, o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês precisam tocar um no outro. Vocês precisam sentir o drama, a necessidade, o que está se passando dentro do outro. E nós, mulheres, temos uma facilidade imensa para isso. De abraçar, de nos conectarmos umas com as outras. E os homens também precisam exercitar isso. De parar, tomar um café, jogar uma bola e conversar sobre o que o outro está passando. Sentir, tocar, ver o que está acontecendo ali. Isso promove saúde no corpo. E o apóstolo Paulo fala no verso 11 ainda, não lhes falte zelo, zelem, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Ele insiste mais uma vez, sirvam ao Senhor, sirvam ao Senhor, cuidando do seu irmão, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E aqui o apóstolo Paulo está falando de uma outra coisa que é muito difícil na prática da igreja. Um dos principais fatores para a divisão na igreja, para essa quebra na unidade, é porque muitos membros deixam de orar. Nós esquecemos de orar. Ou se nós lembramos, oramos muito pouco. E o apóstolo Paulo está falando assim, persevera na oração. Persevera na oração. Seja insistente com isso. Tenha paciência na tribulação. Dê preferência a orar do que a ficar ansioso e preocupado com o que você tem que fazer. E eu penso, e você pode pensar comigo no seguinte, se você não tem uma resposta para um problema que você está vendo ou que você está vivendo, se você não tem uma resposta para ele, então nem foque nele. Entregue nas mãos do Senhor. Vai orar. Se você não tem a solução, para de focar no problema. Vai orar. Daqui a pouco você vai perceber como Deus vai responder de uma maneira tremenda. Porque o Senhor, Ele cuida de uma maneira muito além do que nós podemos imaginar. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, né? Em Efésios também. Quando nós esperamos pela volta de Cristo, retomamos essa esperança dentro de nós, nós podemos viver a unidade. Muitos cristãos estão saindo do foco, porque sair do foco fica mais leve para viver. Eu não vou me preocupar com nada, não me preocupar com a igreja, vou cuidar da minha vida. Eu me dediquei para a igreja a vida inteira, agora eu vou me dedicar para os meus interesses. Tome muito cuidado com esses conceitos. Autoconceito. E aí no versículo 13 ele diz assim, compartilhe o que vocês têm com os santos nas suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. E eu vou dizer para você, mulher, esteja disposta e organizada. Porque uma mulher organizada é tudo de bom. Por mais simples, mais básica que seja a sua organização, mas esteja disposta e organizada a compartilhar e a dividir a simplicidade do que você tem com o outro. Você não precisa ter muito e nem luxuoso. Esteja disposta, se organize para receber na sua casa. Vamos orar juntas? Vamos? Pode ir lá em casa? Sim. Sabe essa coisa? Quando você começar a praticar isso, vamos reunir para fazer um pequeno grupo aqui, multiplicador, eu quero convidar uma amiga. Você vai perceber o que Deus vai fazer através da sua vida. Mas você precisa se organizar. Você precisa se abrir, você precisa estar disposta à hospitalidade, compartilhar o que você tem. É isso que o Senhor está falando conosco aqui na palavra do apóstolo Paulo. E aí, o apóstolo Paulo vai falar sobre abençoar. Abençoe aquele que te persegue. Está sendo perseguido? Está difícil viver a unidade? Abençoa e não amaldiçoa. É isso que ele está falando aqui no verso 13. Abençoa e não amaldiçoa. Pratique mais a graça e a misericórdia de Deus. Irmãos, é tão gostoso viver essa intensidade da vida cristã,
Por que será que tem crente que parou de ter prazer em viver a prática da vida cristã? É maravilhoso viver a vida cristã. É gostoso você oferecer para o outro, mesmo que o outro não tenha nada para te devolver em troca. Isso é prazeroso. Dedique graça e misericórdia. Pratique isso. Se o outro não merece, mesmo assim, ofereça, transborde da graça de Deus na vida dele. E se ele merece, não dê a punição que ele merecia. Não faça isso. Aí o apóstolo Paulo vai falar do versículos 17 e 19, 20 e 21. Eu uni esses 3 versículos porque ele está aqui no mesmo foco. Ele fala assim, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você montará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? A igreja precisa viver essa unidade, viver essa verdade, vencer pelo poder de Deus que opera nela. Aí lá em Efésios 4, finalizando aqui já, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 31, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Alegre-se. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Coisa chata essa tal de orgulho. Ah, como isso atrapalha a unidade do corpo de Cristo. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Busque a sabedoria do Senhor sempre. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Eu gostaria de encerrar a nossa palavra aqui com uma dinâmica que a Leide vai me ajudar. E eu quero que você pense aqui, enquanto ela traz aqui para nós, você vai pensar em o que você tem mantido na sua vida hoje, que você tem consciência, neste momento, de que tem atrapalhado a unidade no corpo de Cristo. O que você tem mantido no seu comportamento, no seu pensamento, na sua palavra, que tem interferido na qualidade da unidade no corpo de Cristo? Pensa nisso. Você vai escrever isso aí agora. Escreve isso agora, tá? Você vai receber aí papelzinho para poder escrever, ou pelo menos pense nisso. Eu gostaria que você colocasse isso realmente nas mãos do Senhor nessa noite. Você está recebendo um papelzinho colorido, talvez uma forma bem diferente da forma que o outro recebeu. E eu gostaria que você, nesse momento, colocasse aí, nesse papelzinho, que maneira você percebe que pode ser útil no serviço ao Senhor. De que maneira você pode contribuir para a casa do Senhor. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, logo pode escrever isso e orasse. Nós vamos orar por isso daí. E depois que você orar, eu gostaria que você me ajudasse a fazer uma composição nesta noite, tá? Nós vamos fazer juntos aqui. A Leide trouxe para nós aqui um desenho que eu falei para vocês que eu gosto muito. Pode trazer mais para cá, que todo mundo vai precisar. Quando nós estamos dispostos a contribuir com as nossas cores diferentes, com as nossas formas diferentes, nós chegamos numa única arte, que é formar o corpo de Cristo. E eu gostaria que você me ajudasse a fazer realmente a cruz de Cristo ter um significado diferente hoje. Ela não pode ser essa cruz sem cor, essa cruz sem presença
do corpo de Cristo. Então eu gostaria que você levantasse aí nesse momento e viesse colocar aqui na frente a sua contribuição para o corpo de Cristo, tá bom? Mas antes eu quero orar com você. Você já pensou aí no que você tem mantido em você que não está de acordo com a vontade do Senhor? Já pensou? Feche os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você pensasse, nesse momento, numa lixeirinha. Todo mundo tem lixeira em casa, não tem? O que a gente joga na lixeira? Lixo. Você volta, quando você joga o lixo, você volta para pegar o lixo? Não volta. Lixo que é lixo, a gente não volta para pegar. E se você entende que isso daí, essa coisa que você tem mantido na sua vida, no seu comportamento, nas suas palavras, se você entende que isso não pode mais voltar com você para casa, não pode voltar com você para o momento da prática da unidade na igreja, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e falasse, Senhor, eu quero colocar isso aqui no lixo. Eu quero jogar isso fora da minha vida. Isso tem atrapalhado tanto, meu Deus, trabalho na tua igreja. Isso tem atrapalhado tanto a paz na minha casa. Eu quero jogar isso fora. E assim que você falar isso para o Senhor, você pode vir e falar, eu quero contribuir, eu quero viver a unidade. Você faz isso só se você tiver vontade, mas você vem fazer parte. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento a tua igreja está diante do Senhor, entendendo que nós precisamos, de fato, Pai, viver essa unidade que só é possível pelo Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar realmente os nossos dons, nossos talentos, essa diversidade de qualidade que o Senhor colocou na tua igreja, Pai. Queremos colocá-lo realmente à disposição do Senhor, para abençoarmos uns aos outros, para cumprirmos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Senhor, mas nós reconhecemos que nem sempre conseguimos, Pai, viver em amor. E nós sabemos que o teu amor é a essência da unidade da tua igreja. Nós só podemos viver essa unidade no nosso lar, na nossa casa, dentro da nossa igreja, se nós estivermos realmente repletos, conduzidos pelo teu amor. E é por isso, Senhor, que em nome de Jesus, nós queremos lançar fora, tirar da nossa vida, tudo aquilo que tem sido um atraso para o teu reino. Tudo aquilo que tem significado, meu Pai, rachaduras nessa unidade. Ó Deus, que em nome de Jesus isso seja retirado de nós e que o teu nome seja glorificado. Que nós recebamos do Senhor realmente esse vínculo, Pai. O teu Espírito, que esse batismo do qual, meu Pai, já participamos, já recebemos, ele esteja vivo, meu Pai, na nossa vida nesse momento. Ó Deus, e nesse momento queremos também dizer que nós assumimos o compromisso de sermos parte desse corpo. Nós queremos viver essa unidade, Pai. Então a tua igreja simbolicamente vai levantar nesse momento e dizer, eu faço parte desse sacrifício. Eu me consagro ao Senhor. Pai, que essa verdade esteja em cada coração. Pai, eu me coloco diante do Senhor. Que o Senhor encontre em mim cada dia, meu Pai, uma mulher consagrada, uma mulher realmente pronta para fazer tão somente aquilo que o Senhor quer. Que os meus planos nunca sejam meus, mas sempre sejam os teus planos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos as mulheres cristãs em missão desta igreja, a Igreja Batista Central. Toma também nas tuas mãos os homens, os jovens, os adolescentes, as crianças. Tome, meu Pai, o teu povo nas tuas mãos. Que eles estejam prontos a viver essa unidade, meu Pai, com toda a diversidade que o Senhor tem colocado aqui. Que eles cresçam para manifestar a tua glória. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada um de nós que estamos aqui, que ao voltarmos também para as nossas igrejas, levemos, meu Pai, desse teu amor, levemos essa proposta da tua unidade, para que também abençoemos, meu Pai, as nossas igrejas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Enquanto é tocado ali o interlúdio, faça isso. Vamos falar, Senhor, eu quero fazer parte. Simbolicamente, venha colocar aqui a sua contribuição no corpo de Cristo.